sei se alguém já tinha visto esse filme também no YouTube. E está muito ruim enfim, ali a imagem e tal. Já não tem uma fotografia muito, né? Mas piora bastante. E chegou no finzinho do filme, o YouTube está cortado. Eu não vi ele fazer o gol. Então, eu achei que tivesse errado, né? Falei, puta, ele errou, porque estava muito ruim ali. E aí acaba ali. A minha Copa, que eu não tive tempo de ver outra vez, ela acaba naquele instante. Achei engraçado. E é isso mesmo, o filme parece que vai dar muito errado, tudo, mas a coisa, né? Eu acho que está sempre precipitando, né? O filme está sempre dando esses pequenos saltos na gente. Gostei mais agora de ter visto aqui no telão, tal, em condições melhores. Bom, só para iniciar minhas primeiras impressões, eu destaco 2 desafios, acho que vamos chamar de estéticos, sociológicos do filme, né? Acho que filmar futebol e filmar a periferia. Acho que são os 2 grandes temas que acho que alicerçam e enredam toda para mim, pelo menos, claro, né? É sempre um ponto de vista muito particular. Futebol e periferia. São 2 temas que me interessam muito na antropologia, né? Eu trabalho com antropologia urbana, obviamente periferia me interessa, classes populares, porque lidei com torcidas de futebol, enfim, eu tenho uma série de ligações umbilicais com todo esse ambiente desse filme, embora também ao mesmo tempo muito diferente, por razões que eu vou até explicar aqui. Eu gosto menos da apreensão que o filme faz da periferia, eu acho, é a minha impressão sincera. Ela me pareceu situada em 2 polos um tanto extremados, achei, em termos fílmicos mesmo, né? Em termos estéticos. Não sei se é uma questão de orçamento, claro, não é só isso, obviamente, né? De um lado, a intimidade de uma casa simples, né? Da família protagonista, que é bem legal. E de outro, as visões um pouco mais panorâmicas dessa periferia. Então, é uma periferia que se apresenta de maneira exterior a nós ou muito interior, né? Achei. Acho que se perde aí, entre esses 2 polos, muito daquela vida mais frenética mesmo da periferia, tenho a impressão, né? As conectividades, a mistura de projetos pessoais, que, como um todo, para mim, ficaram um pouquinho reduzidos aos personagens e suas próprias demandas. Eu tenho a impressão, né? É verdade que aparece uma vizinha aqui e ali, a vizinha, aquele cachorro terrível. Tinha certeza que fosse acontecer alguma desgraça com aquele cachorro, que sempre acontece. Aparece a rapaziada zoando também com o irmão recém-convertido na rua, tal, mas eu acho que são elementos que eu esperava um pouco mais da periferia, e talvez fique mais claro no decorrer aqui do que eu vou dizer. Existe uma fluidez das relações, né, nas periferias que eu não consegui perceber muito, portanto, no filme. Ele ficou entre 2 polos legítimos, obviamente, são 2 pontos de vista que eu acho perfeito, a narrativa transcorre, mas acho que entre a grande angular e aí o foco na família, talvez ali outras relações mais laterais, colaterais, parentela, pudesse aparecer para dar uma certa... Não sei. Talvez não, nada disso. A gente fica falando também, parece jogador, torcedor do lado do campo, xingando. Bom, já o ritmo da cidade, quer dizer, sair um pouco da periferia para pensar a cidade é figurada sobretudo no trânsito, né? Que é o que acho que dá um ganho para o filme. Me pareceu bem corporalizado essas mesuras que os motoboys fazem na cidade. Isso é realmente uma coisa impressionante. É um fenômeno muito marcado em São Paulo, né? E isso deve ter causado algum frisson, sobretudo nos olhares estrangeiros sobre esse filme, né? Porque a maneira como as motos, enfim, invadem a nossa vida cotidiana na cidade é uma coisa muito particular dessa cidade aqui, né? Então eu acho que isso pareceu uma decisão interessante. Quer dizer, da verticalidade da maior cidade brasileira, como um ícone, né, sempre pensando essa cidade a partir dos arranha-céus, é muito explorado para a tomada de uma perspectiva mais, né, muito explorado, inclusive no cinema, por uma perspectiva mais horizontalizada do trânsito. A gente sai um pouco da verticalidade de São Paulo e ficamos situados muito no... Isso dá também me dá uma certa angústia, né, porque a gente vive essa angústia no cotidiano. Então, essa horizontalidade do trânsito, o filme encontra uma outra referencialidade, ou escala da monumentalidade, né, dessa desmedida cidade que nós vivemos aqui. Certamente mais fiel à cidade contemporânea de São Paulo de hoje. Falar menos dos prédios e falar mais um pouco desse fluxo. Então, o filme traz esse fluxo que eu acho que é um ganho muito, muito importante, né? Eu destacaria a produção dessas trocas intensas e tensas, né, que o filme também vai mostrando. Cínicas e trágicas ao mesmo tempo, né? Que o trânsito nos oferece, e todo mundo aqui tem uma historinha para contar de trânsito, sempre. Eu tenho uma ótima, mas não posso falar dela agora, que é muito boa. Posso falar?
estava uma vez com um amigo, eu estava saindo de um restaurante, estava eu, minha namorada, na época, mulher, um amigo negro, que nós temos até hoje, que é o Tudo, dava aula aqui nessa universidade, dava aula na Química. O único negro que dava aula na Química que era o Tu. Um cara muito cioso da sua condição de raça. Bom, enfim, o Tu é grande, alto, expansivo. Ir atrás do Fusquinha, ele me abraçou e abraçou a Soraya. E nós saímos já meio embriago também, todas aquelas coisas. E eu lembro que a polícia parou a gente assim. Aí o cara olhou pra minha cara e falou, tudo bem aí? Eu falei, tudo bem, e você, tudo bem aí? Não, tô perguntando se tá tudo bem aí. Eu falei, aqui tá tudo bem. E aí dentro, tá tudo bem dentro? Tá me tirando? Tô perguntando se tá tudo bem. Eu falei, por quê? Você tá achando que ele tá abraçado aqui? Aí deu aquele quiprocó. Não sei o que lá, tô zelando pela sua segurança. Eu falei, não, por quê? Só porque meu amigo tá abraçado aqui a nós? Enfim, são essas coisas que vão recheando, né? São essas tensões, então, né? Essas trocas intensas e tensas o tempo todo. Cínicas mesmo, desse ponto de vista. E trágicas que o trânsito oferece. Mostrando a tecnologia do furto, por exemplo. O filme enfatiza muito isso, né? As pessoas mediadas por máquinas, né? Essa disputa entre classes sociais, materializada nessa ideia das motos versus os carros. Isso aparece muito. A privacidade impostora do motorista, que recebe inesperadamente partes de um corpo ágil do motoboy, né? Ocultado pelo capacete, que vai lá, pega e sai correndo. A despeito do imediato apelo corporal de um... Né? Enfim. Isso. A despeito do imediato apelo corporal de um esporte em evidência, o filme vai destacando essas outras formas de representar a corporalidade, portanto. Né? O futebol, claro, que é uma coisa meio auto-evidente, mas outras corporalidades presentes na cidade, tecnologizadas, mediadas pela tecnologia, vão aparecer em abundância também. Né? As disputas pelos territórios da insegurança, a posse dos espaços dada no jogo da desigualdade urbana, as coisas estão muito marcadas. Essa mudança de escala evidencia os fluxos, portanto. Né? Os ritmos da cidade contrastados aos ritmos das cenas de futebol. É isso que eu também achei interessante. Né? Achei um ganho estético do filme também. Então, o frenesi da cidade e o frenesi do campo, o tempo todo jogando com essas duas imagens. A gente até assim, causa até uma certa coisa inebriada, assim, na maneira de olhar a coisa toda. Né? É isso, quer dizer, a periferia ela pode caber mais aí nesse fluxo, portanto, eu acho. Faltou o fluxo da periferia. Tem o fluxo da cidade, é a moto, é essa coisa toda, é o ganho do roubo e tal, e tem o jogo. Acho que faltou um pouco esse fluxo. A periferia apareceu um pouco, não sei, pareceu um desfile dos anos 50, onde ela está quieta, silenciada, enfim, ela está ali, né, oculta na vida privada das pessoas. E a gente sabe que não, também a periferia é entrecortada por esses fluxos que também invadem o tempo todo. Quem frequenta comunidades populares percebe muito isso. Né? Então tem um pouco esse... Talvez faça descansar um pouco no filme, é verdade. Na hora que vai para a casa dela, para a gente falar, graças, espero que aqui dentro não aconteça nada. Tudo bem, tem ali uma entrevera, tem uma briga, umas palmadas da mãe, mas são coisas que a gente domina. Fora não, né? Na cidade você está com medo. E no jogo também fica com medo o tempo todo, também. Vai dar tudo errado, esse moleque vai se ferrar. Enfim, é um inferno. Né? Bom, nosso olhar corre tensamente entre a peleja urbana e aquelas tantas cenas travadas dentro de um campo de futebol. E o filme mantém o tempo todo essa pergunta de perspectivas, amplificando a tensão. Não necessariamente remetida à violência, né, explícita. É uma tensão que se esparrama, inclusive nas falas, nas gírias, supostamente, nos enfrentamentos, nas brincadeiras. Então isso vai... Tudo em São Paulo é tenso, né? Até as brincadeiras e tal. Tem um realismo, para quem conhece a linguagem da periferia, que já invadiu, obviamente, a classe média, você percebe isso muito claramente no filme. É uma tensão que anuncia um jogo social tão desigual quanto uma peneira, né? Onde todos estão jogando contra todos, talvez o jogo das suas vidas ali, das aspirações e dos sonhos. Né? É uma tensão individualista, de conquistar o futebol como profissão e tensão ao partilhar os territórios da cidade. Jogos de placares igualmente incertos. Quem leva melhor ou pior depende desses arranjos sociais cotidianos e tão assimétricos. Né? Então essa assimetria aparece no jogo, aparece na cidade, no cotidiano. Eu acho que o filme consegue alinhavar isso de uma maneira muito interessante. Quer dizer, já filmar o futebol, ao contrário de filmar a cidade, a periferia, a urbanidade, a sua monumentalidade, parece ser um desafio ainda mais para nós que somos tão domesticados pela fenomenotécnica televisiva. Né? É sempre um desafio, né? Que nos conduz preguiçosamente ao jogo. Né? Sempre liga a televisão, pega uma pipoca, fica vendo lá, o cara fica falando no seu ouvido. A gente não presta muita atenção, mas também a gente não prescinde dele, ele precisa falar alguma coisa para nós.
É uma relação que não é uma relação mediada muito pelo saber que o cara está ali falando de televisão, mas é quase que uma conversa de volta, você deixa ela falar, ela também deixa você falar, enfim. Mas filmar futebol um pouco tem talvez esse viés, né, do nosso olhar já um tanto quanto viciado pela TV, não sei. Né? Então não vejo cenas espetaculares, não vemos no filme. Talvez porque, para se coadunarem mesmo, para se aproximarem mesmo da cidade. Né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante. Essa dimensão ritualística e expressiva do futebol, ela fica mais minimizada no documentário, no filme, que eu acho bem legal. Geralmente os filmes de futebol, muitos deles, o futebol aparece na sua forma espetacular, como realmente um ritual expressivo, colorido. Isso aparece um pouco logo no começo, e depois aquela imagem do futebol profissional vai se desfazendo para a gente pensar no futebol real, das pessoas reais, que têm aspirações, que têm desejos, que não ganham nada. Então o filme vai dando essa derivada do futebol espetáculo, desse que está distante da gente. A gente não consegue ter acesso a esses jogadores cada vez mais. Nem a imprensa tem acesso a esses caras mais, eles são totalmente blindados nesse mundo business do futebol. Né? Mas o filme vai derivando isso depois para um futebol muito mais próximo da gente. Eu acho isso bacana. Né? Então, legal é essa visão, né, dos diretores em relação ao futebol. Trazer esse futebol menos espetacular. Ele está presente também. Não temos imagens lá Canal 100, para quem conhece o Canal 100. Né? Quer dizer, fazendo os jogadores deuses gregos em campo, aquela coisa sempre superlativa, dos músculos, dos movimentos, e uma câmera hiperdefinida. Não, né? O filme ele vai jogando, é como se estivesse no plano do futebol de várzea, tentando assistir mais ou menos, tentando escapar de uma cabeça que está na tua frente. Eu acho que essas ideias vão aparecendo e vão compondo também essa ideia feérica do fluxo, enfim, das imagens e um pouco da tensão que é viver na cidade. Né? O ritual se aproxima da crueza do cotidiano. E ali trata-se de um futebol um tanto embaçado mesmo. Né? A destacar que o filme traz vários futebols, então não tem um futebol só. Né? Isso também é uma coisa legal. Ele aparece como sonho e projeto individual e familiar, ele aparece como fruição e paixão torcedora. Eu gosto das cenas, dos gestos das torcidas logo no início, demais aquelas cenas das torcidas embaixo do bandeirão. Ele aparece também como uma atividade lúdica, familiar, também prazenteira, entre os irmãos brincando de bola. Depois aparece também a classe média jogando numa quadra, num condomínio, tal, já mais gentrificado. Né? Então vão aparecendo muitos futebols que eu acho bem legal. E tratados sem hierarquia, não tem hierarquia entre eles. Até ao contrário, é o futebol da várzea, ali é o futebol do menino que interessa mais do que o futebol espetáculo. Então eu acho que isso também é um ganho bacana do filme. Né? Quer dizer, o filme aproxima o futebol profissional e amador, portanto. Seriedade e brincadeira. E cobra do nosso olhar uma atenção para essas gestualidades e corporalidades de um futebol que a gente não está muito acostumado a ver, para quem nunca jogou, para quem não é da periferia, para quem nunca lidou com esse tipo de coisa. Logo no início do filme, ali pelos primeiros 10 minutos, acho que um pouco antes, ao menos uma cena me chama muita atenção. Porque remeteu às formas com que o futebol preenchia a vida infantil e juvenil na minha época, por exemplo, de boleiro. Boleiro com as guardadas proporções. Boleiro no sentido que só jogava bola, não tinha nenhuma aspiração a nada. Eu não quero ser nostálgico, mas levar vocês para o contexto de uma cidade de periferia da Grande São Paulo, lá dos anos 70, revela alguns contrastes interessantes com essa periferia mais contemporânea exposta no filme. Ademais, marcada profundamente por outras formas de sociabilidade mesmo, e associativismos. Né? Ainda que o futebol ainda faça parte, digamos, da sociabilidade, da dimensão lúdica da periferia. Eu digo isso porque lá atrás o futebol preenchia nossas existências de maneira muito decisiva. E a multiplicidade de formas de jogar faziam dele o elemento central daquele universo lúdico e de classe. Né? Aprender a ser menino, rapazinho e depois um homem passava pelos adestramentos corporais, vindos do futebol. E do modo como ele colocava à prova os regimes morais dessa experiência de masculinidade, que ia se engendrando e se materializando em nós. Né? Por isso é bacana ver no filme a importância da figura dessa mãe um tanto centralizadora. Né? Mãe e pai ao mesmo tempo. E tirando as consequências psicológicas que alguém possa levantar sobre a falta da figura paterna e a sua enganosa função estabilizadora da família, ou figura cuja função seria inculcar nos meninos algum valor de masculinidade pelo futebol, essa figura paterna, na verdade, ela fica bem deslocada no filme, né, vocês perceberam. Ou eclipsada mesmo pela presença marcante da mãe. Ela é absolutamente desnecessária.
Existem bons trabalhos hoje sobre esse protagonismo político das mulheres nas periferias. A antropologia está cheia de trabalho assim. Eu lembro que eu tive uma banca aqui na USP de um cara que trabalhou com as mulheres que estão à frente dos mutirões. Mas à frente, não digo à frente, porque elas reivindicam só, elas estão na construção, elas estão no planejamento, elas estão na negociação com o Estado, elas estão em todos os homens. É impressionante como os homens vão ficando pequenos no trabalho. É um trabalho de muito fôlego etnográfico, mas assim, a gente sai um pouco envergonhado, né, diante das supermulheres. Essa mulher aqui, esqueci o nome dela do filme, é uma dessas supermulheres, certamente. Né? Então é muito legal de pensar isso. Hoje eu constato, por exemplo, que de 10 meninos amigos do meu filho, lá no seu ambiente de classe média privilegiada, né, pelo menos uns 6 nem dão bola para o futebol. Ou ele aparece o futebol como algo mais abstrato de uma experiência corporal transferida para o videogame. Né? O futebol ali aparece também como uma atividade lúdica corpórea vigiada pelo professor e tal. Né? Portanto, mais episódica e pouco decisiva na negociação da sociabilidade que eles engendram. Né? Jogar bola na minha época revelava um panorama muito diverso e os futebols apareciam como elementos decisivos a moldar o nosso caráter, definindo fronteiras e desigualdades entre gêneros, hierarquizando e selecionando amizades, né? Produzindo grupos de pertença, animando rivalidades ou amizades. Tal. Fraqueza e destreza corporal revelada na prática do futebol faziam um par antitético muito dinâmico e decisivo para a molecada. Quem não exibia habilidade tinha que exibir força. Ou algum voluntarismo para ingressar nos ciclos de amizade em torno do futebol. Aqueles que não gostavam de futebol eram estigmatizados. Né? Eu só destaco aqui uma das formas de jogar que me remete ao bonito título desse filme, né? E que consistia numa modalidade livre de praticar o futebol chamada de racha. Muita coisa leva esse nome, mas a gente também usava para esse tipo de coisa que eu vou explicar aqui. Geralmente o racha era realizado num terrão, de preferência nas escolas, né? Que era um outro lugar de grande ajuntamento de meninos. Era uma prática que celebrava uma espécie de vale-tudo, pois saímos a chutar nem sempre uma bola, mas qualquer coisa que produzisse algum deslocamento com alguma velocidade. Né? Nesse rachão, a única regra que legislava aquele amontoado de garotos relacionava-se à sobrevivência. Num jogo onde todos estavam contra todos. Aquele que detivesse por mais tempo objeto, uma bola murcha, uma latinha, qualquer coisa que se movesse ao toque dos nossos pés, ganhava o aplauso e a admiração dos demais. Devido às baixas que o jogo evidentemente ia produzindo, né, machucado, o número de participantes ia diminuindo, portanto. Né? Aí ficando somente os valentões aos aplausos e olhares inquietos daqueles que ficavam lá na reserva. Bom, a cena era uma disputa encarniçada em que valia tudo. Era uma intensa experiência corporal em que os elementos e destrezas necessários para aquele então chamado racha serviam de estratégias individuais, de esquivas diante dos pontapés, encontrões, empurra-empurra, generalizaram o que se estabelecia ali, né? Somado toda a sorte de estratégias que usavam para se apossar do artefato em disputa, que estava no chão. Um jogo ultra-individual, onde as qualidades necessárias atestavam, mais uma vez, a capacidade de cada um de enfrentar e administrar ludicamente o seu status de menino. Tratava-se de uma briga encenada, portanto, um tanto fingida, né? E guardadas, obviamente, algumas diferenças irredutíveis, ela parecia um pouco uma espécie de corrida, só que não tinha touro. Né? Cada um ali era um touro de si mesmo, saía atrás do outro e tal. Era dar um chute no artefato e pular para não ser atingido. Então, era um toque e ia sair. Né? Atingido por pelo menos um punhado de outros pés frenéticos. Né? Mas quase sempre podia-se ver alguém arriscando um drible desmoralizante. Um jogo de corpo, uma ou outra experimentação de alguma técnica que cabia naquele curto espaço de tempo e num curto território que era densamente ocupado pelos que se prestavam ali àquela disputa. Sem pontos, sem gols, sem qualquer reconhecimento que não fosse apenas um moral. Né? De modo que, visto de fora, aquilo era um bailado abstrato de esquivas e quedas. E poeira para cima sujar o uniforme escolar, claro. Encontrões e não raramente derivava para alguma briga. Claro. Né? Momento também em que questões e contendas interpessoais, represadas, né, de outras ocasiões, entreveros, podiam ganhar ali o fórum legítimo da desforra. Né? Isso não tinha nada a ver com o futebol que também jogávamos sob o manto das regras da esportividade e dos campeonatinhos locais. Campeonatinho da escola, campeonatinho do bairro, enfim.
Tínhamos boa noção, desde muito cedo, de como praticar esse outro futebol oficial. Mas ali, aquela atividade catártica, e muito repreendida pelos B10 da escola e pelos adultos em geral, era um modo que víamos para treinar destreza, técnica de jogo e de vida adulta que os instrumentos corporais que nós aprendíamos vinham justamente do futebol. Portanto, o futebol servia de medida de quase todas as coisas que fazíamos e pensávamos também. Portanto, também, mais do que um esporte, mais do que uma mera monomania juvenil ou atividade lúdica de temporada, né? Existiam também as atividades de temporada, jogar bolinha, pirar papagaio, né? O futebol era uma atividade praticamente jogada full time, né? De manhã até à noite. O futebol daquela distante periferia tinha seu caráter pedagógico de formar jovens num lugar de segregação, violência, tal como aparece sugerido no filme, se contrastarmos as trajetórias dos irmãos que derivam para vários lugares. Né? Bom, quero chegar na ideia, então, de que o Rachão prescindia de linha de passe. Pois não expressava um jogo cujo objetivo, alcançar o gol, seria a razão última de conquistar uma vitória em nome de alguma coletividade. Todavia, é bom reter isso, vivíamos sim a experiência de coletividade e os canais e vasos comunicantes produzidos na periferia faziam do Rachão uma brincadeira que contrastava não somente ao futebol coletivo, e mais sério que também nós julgávamos dominar, mas também contrastava ao coletivismo que aparecia nas várias maneiras de associação, lúdicas, esportivas, religiosas, políticas, presentes nesse contexto da periferia ali. O Rachão era um anti-futebol, o anti-diálogo, a antipolítica. Demonizados pelo férico êxtase de nossos corpos, éramos possuídos por aquele arranjo catártico do Rachão, que acabava e começava do mesmo jeito que começava e acabava. Não é? Mais do que para ser visto, era para ser vivido. Mas ele impunha um certo contraponto ao extremo coletivismo que tinha nas periferias, nas festas religiosas, tanto de natureza cristã quanto as religiões afro-brasileiras, onde você tinha canais e vasos comunicantes entre muitas dessas dimensões da ludicidade, coisas que aparecem hoje em menor interação. O samba, por exemplo, é uma coisa muito forte. A única coisa que aparece de samba no filme foi o Aldo Bueno, que aparece ali ensinando o menino, que é um grande sambista. E depois, no final, que eu tinha perdido, de fato aparece ali uma leitura do... Esqueci o nome do rapaz. Que está cantando, é o... Do Seu Jorge, uma música um clássico do samba, né? Linha de passe foi uma invenção dos escoceses para melhorar a beleza do jogo. Né? E dá sim, incrível, os escoceses. Depois que nunca mais fizeram mais nada. No sentido daquela pequena multidão correr atrás de uma bola. Tá certo? Logo se percebeu que a entrega da bola, que é um ato comunicativo por excelência, um ato que estabelece e consolida um vínculo entre os jogadores, podemos chamar aqui de uma amizade corporal, conferia ganhos estéticos à prática. Linha de passe, ao mesmo tempo, reduz drasticamente o tempo que ficamos individualmente com esse objeto de desejo, sob o nosso controle, sob o controle dos nossos corpos, né, e dos nossos pés. Mas trouxe ao jogo o dinamismo que tanto prezamos nesse esporte coletivo até hoje. Tá certo? Então, chama a atenção o modo como as advertências que um dos nossos protagonistas do filme, o aspirante a jogador, o Dario, né, acho que é Dario, ele recebe de um supervisor da peneira ao dizer que teria que praticar um futebol mais coletivo, logo no começo do filme, e que o jogo não poderia se desenvolver sozinho e tal. Ali o rapaz desperdiça uma derradeira chance que ainda tinha no seu tempo legal para se dar bem. Depois ele vai fazer aquela sacanagem ele vai mudar a data de ano dele de nascimento, né? Para tentar uma outra peneira e tal. Ali o rapaz desperdiça, então, essa derradeira chance. Né? Quer dizer, ele sendo fominha com a bola, em sua exibição, acaba preterido na disputa concorrencial da peneira. Essa falta de discernimento sobre a importância da linha de passe daquele ávido jovem que ansiava se dar bem e que sabe também tirar a família daquela condição de evidente privação, parece uma interessante metáfora do que sociologicamente acontece com a própria família. Mas, de resto, com essa periferia contemporânea, que se encontra num estado de transformação crescente. Né? Já há algumas décadas, das formas mais tradicionais de sociabilidade para formas mais contemporâneas. Onde o samba que agregava, hoje você tem o funk que não suporta muito pessoas acima de 20 anos. Né? Parece que tem uma desagregação etária de certas práticas lúdicas que até bem pouco tempo elas misturavam gerações e o aprendizado se dava de outra maneira. Né? E também, obviamente, práticas religiosas que eram muito mais inclusivas, hoje elas são muito mais excludentes. Né?
Hoje as afro-brasileiras sofrem represálias incríveis. É o demônio, enfim, elas são reprimidas, elas são jogadas de escanteio. Essas lutas simbólicas, religiosas na periferia são encarniçadas e alguém vai precisar trabalhar com isso, mas sistematizar melhor esse tipo de coisa. E também uma certa intolerância. Né? Só para fechar, então, essa primeira ideia, então, linha de passe, esse recurso técnico e tático esportivo, carrega essa lição. É importante dentro do filme e compõe um quadro que me parece interessante para se pensar nas novas formas de associativismo, dos quais o futebol foi um dos grandes protagonistas, como um lugar de destramento dessa sociabilidade até os anos 80, até os anos 70, pelo menos. O futebol continua forte nas periferias, claro, mas me parece que tem produzido menos linhas de passe com outras formas de associativismos, o que abdicou desse papel de protagonista no conjunto dessas práticas e repertórios mais lúdicos oferecidos nessas experimentações juvenis, sobretudo. Né? O filme, bom, mais uma segunda coisa, mais um parágrafo. O filme traz uma família matrifocal, né, como eu já salientei, e a mãe luta para criar os filhos, uma espécie de técnico a dar alguma organicidade ou estabelecer algumas linhas de passe, de modo que a família não se esgarce completamente. Né? Ela é o grande meio de campo da família, né? É o Gerson ali que toca para cá, o cérebro do time. Né? Tem um ponto de lança enlouquecido, tem um moleque na retranca, enfim. Ela pensa o jogo, né? Mais uma vez essa figura feminina pensando o jogo, num lugar de muita segregação, né? Um lugar tão masculinizante também. Ela parece de longe a mais entusiasmada pelo futebol. Não sei se vocês pegam, talvez vocês não concordem comigo, mas enfim, ela é uma torcedora organizada, então eu sempre acho que esses caras são o máximo. Ela tenta conciliar projeto familiar e futebol. E a presença masculina, como já disse, é minimizada e aparece projetada numa foto rasgada do pai do filho caçula. Né? Depois aparece a outra, não tinha percebido, mas enfim. Que parece gostar mesmo de ônibus, né? Mais do que de futebol. E suas amizades e espelhamentos masculinos são todos dos motoristas, então talvez tenha uma coisa do pai, né? Bom, os filhos se dividem em sonhos e aspirações que pouco produzem vasos comunicantes entre si. Também me deu um pouco essa ideia. Hoje também dirimi um pouco essa noção, mas eu tive essa impressão. Embora haja alguma cumplicidade entre eles, né? Quer dizer, o mais novo pega dinheiro da mãe para dar para o filho mais velho para um hotel, acontece isso. Mas há, me parece, pouca cumplicidade, né? Ou linha de passe entre seus projetos individuais. Cada um está jogando sua própria... Cada um está curto-circuitado na sua própria demanda. Enfim, não me pareceu que estivesse realmente uma linha de passe. O religioso, tudo indica, de alguma denominação neopentecostal, ele está enclausurado numa ética religiosa que, historicamente, parece pouco dialogar com as esferas ou camadas da sociabilidade, como já disse, que um dia dominaram a periferia, aliás, né? Do qual seus irmãos ainda fazem parte. Fenômenos como festa, outras formas populares de religiosidade, samba, futebol, essas coisas vão ficando um pouco escanteadas do filme para trazer os elementos que, de fato, hoje traduzem o que é a periferia. Né? É o funk, enfim, são essas outras formas estéticas de se pensar e pensar a periferia. Né? Ali naquele ascetismo popular religioso, esse menino vive uma saga pessoal de autoafirmação, ou autorreconhecimento na fé. Já o motoboy enfrenta outro corre, numa atividade em que homens-máquinas driblam a cidade em cima de uma moto para sobreviver. E a transgressão, mais do que roubo, esse é o ponto de vista que eu sustento, aparece como solução imediatista para aplacar seus sonhos modestos e amenizar sua condição de subalternidade dentro de casa. Né? Dentro das duas casas. Né? Ele vive em casa com a mãe, mas ele também tem um filho. Né? Enfim, para acabar, o filme retrata então uma periferia no seu cotidiano infrafamiliar, em que questões como as políticas de comunidade, corporalidades, formas coletivas de enfrentamento das questões urbanas, demandas coletivas outras, enfrentamento com o poder público, tudo parece meio diluído, acho que no imediatismo paralisante do cotidiano. Eu acho que o filme traz muito mais o cotidiano, e esse cotidiano para nós é um pouco paralisante. Quer dizer, há uma referência dos protestos sobre o transporte, nem que meteram fogo em ônibus e tal, mas isso aparece em duas oportunidades passando no filme. Isso não consiste no núcleo duro das imagens sobre a periferia, pelo menos do meu ponto de vista. É uma periferia muito real, onde uma certa distopia recalca todas as ações dos personagens. E o futebol aparece, sobretudo, como um índice de sofrimento também. É outra coisa que eu acho que vale destacar. O futebol sempre é alegria demais em tudo quanto é filme. Ele aparece muito plasticizado por um certo idealismo identitário, futebol, o Brasil, e o estilo brasileiro de jogar tal. Não, aqui ele é um índice de sofrimento, né?
Talvez seja isso que nos incomode de maneira subliminar no filme. Quer dizer, tudo que se relaciona ao futebol é sofrimento, ou remete a alguma coisa que talvez não dê certo, talvez tudo acabe dando errado, a gente fica sofrendo junto. Né? Quer dizer, não deixa de ser uma abordagem muito interessante, que eu acho que ele contrasta com, digamos, o senso comum dos filmes e das abordagens, pelo menos mais ficcionais, sobre futebol. Né? Acho que isso é um baita ganho. Né? E é a mãe às voltas com tantos problemas, né? Enfrentamento com a patroa, com os filhos, e se vê às voltas também com o time do coração que está caindo para a segunda divisão, tá? Aquela coisa, então ela sofre. Né? Revela uma torcedora tensa nas arquibancadas do Morumbi. Pô, é tenso olhar, não é agradável olhar a torcer, ao contrário. Ela está ali rangindo os dentes, ela está cantando, mas você sabe que aquele canto é um canto caifoso. Né? Quer dizer, é um futebol que galvaniza todas as crises pessoais. E dessas crises se torna outro protagonista do filme. Né? Uma última observação. Claro, sem falar também da crise do moleque, vai ser jogador, não vai ser jogador, não dá certo, a peneira. Pô, quer dizer, o futebol é um sofrimento para ele também. Né? Isso passa para nós, nos contamina também. E tudo isso antes do 7-1, em relação à Alemanha. Né? Se isso tivesse feito depois do 7-1, então a gente teria sido daqui deprimido. Né? Quer dizer, a depressão maior em relação ao futebol espetáculo estaria por vir ainda. Né? E veio, veio a galope. Veio como se fosse um jogo de basquete. Pô. E imagina, então, ver esse filme e pensar nesse jogo do 7-1, eu falei, caramba, esse futebol não dá certo na periferia, não dá certo no lugar, não dá certo como projeto de vida, não dá certo como espetáculo, não dá certo como ópera do povo, não dá certo como nada. É um desespero desgraçado. Bom, última observação. Eu gosto muito quando o filho mais novo se aventura com a bola. Esqueci o nome dele, meu Deus. O Reginaldo. É ele que ostenta sobre os pés uma bola no cartaz do filme. A bola está com ele no cartaz, não está nem com a mãe, tá? Nem evidentemente com o jogador, está com ele. Né? Ele parece reter nitidamente o caráter mais lúdico do futebol. Ele é a nossa esperança, portanto. Né? Dá até a impressão que ele, de fato, é quem detém as qualidades do filho mais habilidoso, guardadas as óbvias referências racializadas dessa suposição. Né? Um negro, então, isso revolve velhos esquematismos e estereotipizações e tal. Né? Mas, enfim, mas é ele, né? Ele fica brincando ali. Ele pratica o futebol brincadeira. É ele que pratica. Então, o sofrimento dele é minimizado. Né? E é um futebol transgressor também, quer dizer, ele fica chutando a bola ali. Ou então futebol, arte, sei lá. Ele parece tão habilidoso quanto o filho jogador, né? Tem uma hora que aparece ele jogando na quadra. E dando risada. E jogando, e os caras querem fazer gol, ele não tá nem fazer gol. Ele quer driblar os moleques, depois ele perde a bola, os caras tomam o gol, ele acaba roubando uma briga. E ele continua dando risada por causa disso. Né? E ele é tão habilidoso quanto o irmão dele, né? O irmãozinho mais tenso lá, que joga. Ele faz um rachão pessoal, joga sozinho, chuta a bola na parede, no rosto de um irmão que está deitado na velha perua, né? Ele fica chutando a bola lá. Enfim, ele atazana todo mundo com a sua inquietude juvenil. Né? Gosta de driblar e praticar as formas mais livres de um futebol ali no quintal mesmo. Né? E depois, ludicamente, ele vai adestrar seu corpo, mas não para jogar bola, porque a bola, de fato, ele reserva ao futebol, de fato, esse momento lúdico. Não é o momento da tensão, nem do torcedor, nem do aspirante a jogador. Né? O que ele quer ser mesmo é motorista e ele sai depois de maneira incrível com aquele ônibus. Eu não sei nem dirigir, eu fiquei olhando aquele moleque. Enfim, são essas as minhas considerações impressionistas. Aí, quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Só uma dica, eu não sei quem chegou a ter acesso a esse livrinho. Chama O Drible. Sérgio Rodrigues. Um romance. Cara, é espetacular. O Drible, você vai comentar aí. Enfim, é uma história entre um pai, e um filho. E o futebol permeia essa relação tensa pra caramba. Ele faz muito par com esse filme. Eu vendo esse filme, eu lembrei muito. Só que aqui a relação é pai e filho. Aqui é a mãe e os filhos. E dá para fazer bem esse jogo dos gêneros também. Como que um pai enfia o futebol na cabeça do moleque, cobra o moleque. Tudo na vida do moleque é cobrado a partir de um único lance. É impressionante. O cara tem uma poder de escrita. Esse livro ganhou prêmio. Tá? Foi festejado há alguns anos aí. Vale muito a pena ler, viu? Olha, assim, nas férias. Tá? O Drible, Sérgio Rodrigues. Eu acho que é a melhor coisa que eu li sobre futebol. E faz um par bacana com esse filme. Então, eu trouxe para guardar aqui essas observações, mas também trouxe para dar dica. Tá certo? Kiki, obrigada. Tá joia. O Drible, Sérgio Rodrigues. Legal. Muito bem. Adorei as considerações.
no microfone. Só tá com um hoje. Acho que eu escuto, né? Eu falo alto. Ah, tá certo. Claro. Se depois você puder responder na hora que for, repetir na hora que for responder, aí acho que já resolve. Ele pergunta e depois você já repete a pergunta, por favor, e aí você responde, pode ser? Bom, agora já chegou no microfone. Seja Né? complexo. Pô. Acho que a primeira coisa que eu queria falar era que eu já li um texto seu para fazer um projeto meu de iniciação com esse professor aqui. Obrigado. Não, eu queria falar que a imagem que eu tinha sua era um cara, um velho, um cabelo branco. Eu acho que muita gente, quando lê textos científicos, tem esse imaginário, sei lá, eu tenho, que é uns senhores velhos, enfim, foi só. Eu tentei, ali sentado, ouvindo você, vendo o filme, tentar bolar algumas perguntas, mas eu não consegui. Então eu queria só comentar algumas coisas que eu também observei, tentando lembrar do seu texto e do projeto que eu fiz que envolvia torcedores. Uma das primeiras coisas que eu observei é que eles apresentam o futebol, e o futebol como um elemento aproximador de pessoas e de classes, né? Então, o Bruno, né, que é o filho da patroa, leva o outro moleque, o filho da empregada, para jogar. Então, futebol como elemento aproximador de classes. A mãe lá no bar conversando com o dono do bar sobre o Corinthians, a situação do Corinthians. Então, futebol como aproximador ali. O crente conversando com o patrão lá no posto, também ele zoando lá o cara. Então, uma ideia que eu desenvolvi no meu trabalho, o futebol como elemento aproximador, e eu observei bastante. Outra coisa que eu observei também, que você já comentou, foi a relação da mãe com o futebol, e a relação dela é única e exclusivamente como torcedora, né? Que é uma coisa pouco comum, né? Infelizmente, né? O futebol é negado para as mulheres, tanto na prática quanto na arquibancada. E é a primeira coisa que aparece no filme, é o que apresenta, né? O filme, né? Aquela experiência incrível, né? Que é estar embaixo do bandeirão, é muito bom. E mesmo assim, apresenta o filme, é uma coisa muito forte da mãe, e pouco se vê depois na sequência, né? Então, só no começo, aí depois lá no bar, e depois pouco se vê no filme. Então, talvez seja reflexo disso também, né? De que esse espaço é negado para a mulher. Então, por isso que ele pouco aparece depois. E também ela não consegue passar isso para os filhos, porque ela tem outras demandas, né? Como mãe, como mulher, como o lugar que a mulher ocupa, né? Então ela não consegue também passar para os filhos essa paixão pelo Corinthians. Tanto é que eles zoam ela, né? Lá na mesa, que ele vai jogar na Série B. E essas coisas, eu não consegui rolar uma pergunta, mas eu observei isso. E também as cenas, o que me deixou muito extasiado foi as cenas no trânsito, né? O cara habilidoso na moto e a câmera na velocidade, achei incrível essas cenas no trânsito. Não, mas você conhece essas cenas. Exato. Conhecia, mas ela transportada para a dimensão Sim. ela ganha um relevo diferente. Foi, exatamente isso. É isso. Agora você repete. Eu gostei muito de duas coisas que você falou, que eu tinha pensado, mas achei que foi legal você ter desenvolvido um pouco essa eu acho que isso é intencional mesmo dos diretores, trazer a mulher e tirá-la, trazer, né? Tem uma hora que ela fica um bom tempo sem aparecer no filme mesmo. Eu acho que isso revela de fato essa dimensão mais coadjuvante da mulher, né? Que tenta ocupar um espaço no futebol, mas é claro que é um espaço sempre vigiado pelos homens e tal. E é isso mesmo, você tem razão. Eu pensei, falei, tem uma hora que ela sumiu, né? Você fala, caramba, acabou a
acabou o argumento da personagem? Não, ela volta depois e tal. Mas ela de fato, ela Ela some. aparece mais no trabalho, né, na casa da patroa, e em casa fazendo... Verdade, claro. E depois ela tenta em vão assistir o filho jogar naquela derradeira partida, mas aí ela tá com as dores do parto ali. Ela não pode mais. Achei bem interessante. Puta, outra você falou bem legal, esqueci completamente. Que coisa triste. Você falou no filme. O futebol como elemento. Então, não, isso é o que eu menos gostei, no sentido que não é só. Aproximar não significa. Às vezes, aproximar significa você estabelecer uma relação de contenda, cismogênica, de conflituosa. Todos os exemplos que você deu, eles acabaram em conflito, né? Se você for lembrar do filme, o cara deu porrada no dono do posto, ela bateu no filho, ela brigou com o filho, enfim, todos aqueles exemplos, você deu uns 2 ou 3 exemplos que acabaram. Claro que o fato de aproximar não significa que o futebol deixe de ser uma zona de conflito, em um lugar onde os interesses ali. Claro, era um esporte que nasceu com essa, né, nasceu com esse espírito do capitalismo, né? O futebol nasceu aí. Né? Tem atores importantes que dizem que o futebol, no plano lúdico, ele é uma contrapartida do desenvolvimento complexo do capitalismo no plano dos divertimentos. O que está acontecendo no plano da parlamentarização da vida pública, política, da formação do grande sistema mundial de mercadorias, quer dizer, no plano da sociabilidade, o futebol ele vem como somar essas, digamos, traduzir no plano lúdico o mesmo direcionamento que essas outras dimensões econômicas, políticas, estéticas estavam produzindo para fazer essa coisa, esse monstro que nós conhecemos, que é a modernidade e tal. Então, e o futebol é isso, né? A meritocracia, ganha quem é o melhor, é todo um papo, né? Uma lenga-lenga toda que a gente sabe onde que ela vai dar, mas no fundo, obviamente, que ganhar exige estratégias que nem sempre estão colocadas na regra, burlar a regra, aí tem o tribunal, enfim, o futebol é toda essa fantasia da democracia, no plano das diversões que a gente está sempre de olho. Então, tomar cuidado, o conflito não desaparece nunca do futebol, seja no futebol profissional, seja no futebol mais ordinário, no sentido cotidiano, né? Desde que a gente joga mesmo, ali o conflito se instaura, ele aparece, em nome de muitas coisas, de muitos valores, pode ser masculinidade, pode ser interesses políticos. Você vê o cara querendo morder 3 contos da mãe, né? Naquele time ali e tal, ele era um intermediário, ele não precisaria ganhar, pegar aqueles 3 palmas, enfim, mas também ficou na promessa. Não sei se ele chegou a ganhar, né? Felizmente. O moleque fez o gol lá, talvez ele tenha trocado os 3 mil pelo gol, sorte dele, né? Mas enfim, é isso. Porra, ela fica cobrando. Parece que você levantou a mão. Não, gostaram do filme? Gostaram? Acharam, não tem nada a ver, não é a periferia que eu conheço. Eu lembrei outra coisa que eu pensei. A figura do Reginaldo, né? Que ele é o menino mais novo. E como ele não vive a infância dele como se normalmente vive uma infância, né? O único momento que ele tem de ludicidade, que se espera para uma criança, é quando ele joga futebol na escola e que depois vira relação. Mas aí dentro de casa não se vê ele brincando. Não é bem verdade, né? A molecada preferida fica na rua direto. Então. É um aglomerado. Então, mas não se vê ele se relacionando com outras crianças. Ele se relaciona só com pessoas mais velhas, a vizinha, os irmãos, a mãe. E não constrói essa figura do menino como um menino, né? Tanto é que o final do filme é ele tomando um lugar de um adulto dirigindo o ônibus, né? Achei só isso também. É legal esse ponto que o Lê falou, porque o aluno, o Reginaldo, ele tá sempre com o uniforme da escola. Né? E a gente vê pouca expressão da escola no filme. E ele é uma criança, né? Ele precisa de vivências com outras crianças. Ele tá com o uniforme da escola, só que a gente viu um momento só dele, né? Pô, pode crer, boa. Eu acho, quer dizer, claro, não é uma crítica, mas eu acho que o filme às vezes flerta um pouco com certas dimensões estereotipadas da periferia e com algumas ausências também. Então a periferia parece muito estilizada de um ponto de vista e muito estereotipada de alguns pontos de vista. De novo, ela cria assim, 2 polos de tensão que me agrada menos, assim. Embora eu tenha ficado muito
ávido a ver mais isso também do moleque e tal. Claro, é a maneira como você recorta o argumento, enfim, tem uma série de explicações que os caras dariam pra gente aqui, numa boa, saíram todos contentes com a explicação dos donos do filme. Mas eu acho que a periferia, quer dizer, o futebol está mais rico, o futebol está mais, mais multiplicado no filme. Quer dizer, a polissemia do futebol está mais representada no filme. Acho que a periferia esconde, claro, ela é muito mais complexa que um futebol, né? Óbvio, mas poderia ser menos estereotipado algumas coisas, eu acho. Até ausentar alguns elementos ali que falam, algumas falinhas e tal. Quer dizer, embora eu acho que eles tiveram cuidado mesmo. Não chega a ser uma novela da Globo, entendeu? Que você sai totalmente ofendido com a maneira como eles tratam as classes populares e tal. Não é disso que se trata, o filme está muito longe disso, eu acho. Mas mesmo assim, ele peca, você pega essas coisas assim no limiar. Né? E acho que talvez esse tipo de recurso diluísse um pouco isso, diluísse um pouco essa minha impressão. Né? O contexto mesmo da periferia. Levar o moleque mais para a rua, o aglomerado de moleques, ou trazer mais um pouco a coisa da escola. Tá? Essa coisa dos filhos pobres terem que brigar, mas brigar mesmo o tempo todo. Claro, isso é assim, mas eu acho que tem que ter um certo cuidado para lidar com esse tipo de coisa. Né? Um caráter moral também, o cara rouba para dar leite pro filho. Não, também tem um prazer também no roubo, entendeu? Tem uma série de elementos, porque o filme está na frenética evolução férica da cidade, do fluxo e tal, quer dizer, o roubo, o corre também, ele também não tem que ter um destino moral no final da ponta dele só porque o cara é pobre. Não, no fundo, não, eu acho que, então, você percebe, esse tipo de coisa, claro que isso existe também, mas eu acho que o filme podia evitar, porque isso pode dar muita confusão, pode trazer muito estereótipo. Ele corre em alguns, né? Mas eu acho que, sei lá, é legal. Eu tendo a gostar. Eu gostei menos a primeira vez que eu vi, falei, eu não gostei. Eu acho que eu vou trocar, não pode mais trocar. Aí hoje, mas tudo bem, eu fiquei pensando, eu não assisti mais, mas fiquei pensando sobre ele e tal, e hoje que eu gostei um pouco mais. Tá? Marcelo? Marcelo? Eu também, nessa questão do estereótipo, eu acho que o filme ele deixa claro a situação da periferia. Eu acho que o filme ele passa e deixa clara a situação da possibilidade dos cidadãos da periferia, mas talvez seja, eu gosto quando uma obra assim mostra a realidade, porque as pessoas às vezes não enxergam as possibilidades que podem ter. No caso, eram uma mãe com 4 filhos e eles se ajudavam. Mesmo, apesar de todas as brigas, você vê a afeição entre os irmãos, eles se cuidam, eles vão ter que se ajudar. O próprio Reginaldo comenta, caçoando do outro irmão dele, que existe a possibilidade de ele ter outro olheiro. Então, é mostrar a realidade mesmo. Eu gosto muito dessa parte do cinema que mostra a realidade, porque às vezes a gente esquece dessas situações. Não, só, claro, eu acho que tem razão, né? Eu acho que ficam algumas coisas evidenciadas mesmo. Porque é bacana você estar na cidade, vivenciando com essas experiências de um ponto de vista, sei lá, de um aluno da USP, tendo que ir para a escola, pensando nas suas coisas, nas suas possibilidades, nos seus projetos, e trombar com as pessoas na rua. E outra coisa é você perceber as pessoas como protagonistas do filme. Elas ganham relevo aqui, elas invertem um pouco essa relação de visibilidade que a gente promove, nós, assim, de classe média, sobretudo as pessoas de classe média, que passam batido pelas pessoas na rua e tal. O tempo todo isso aparece. Ainda mais hoje, nós estamos vivendo momentos de forte acirramento de classes. Né? Isso parece um discurso tão antigo, mas é disso que se trata hoje. Né? Nós estamos vivendo, de fato, uma luta de classes bastante, enfim, simbólica e real. E essas coisas aparecem muito. Então, acho que o filme desse ganha um pouco essa relevância política, né? De trazer, de fato, esse cotidiano que está longe de muita gente, né? Acho que é bacana. Né? Deixa eu ver que horas são. Eu tenho uma coisa de hora também hoje. A hora passa. Como diria o outro, passa a ser. Bom, então a gente vai encerrando a sessão. Quem? Daniel? Não, pode
Não, então vamos lá, vamos fazer o... Tá com a camisa do Boca Juniors, né? Não. É do Boca Juniors. Eu sempre quis ter uma camisa dessa, eu preciso de coragem. Me deram, foi presente. Bem bacana. Não, mas o que eu queria falar é que eu gostei do filme, alguns diálogos que ele estabelece entre umas situações de jogo e o que acontece no cotidiano de vários personagens, né? Acho que até do menino, do Reginaldo, eu gosto muito da parte que ele compra o lugar dele no sofá, que é o sofá dele. Ele primeiro chega mandando o irmão sair, depois ele vai lá e rouba o dinheiro da mãe para poder ter o sofá de volta, né? E em vários momentos ele está no sofá. E acho que é um diálogo que para mim ficou muito próximo do irmão que joga e tem que comprar um lugar no time também. Então, a posição do sofá e a posição do time. Um outro diálogo que me veio à mente assim também foi da questão da linha de passe, né? Justamente de ser a relação entre todos, mas ao mesmo tempo está perdendo o objeto desejado. E o filme fica nessa tensão o tempo inteiro entre relação entre patrão e empregado, entre as pessoas que precisam uma das outras para viver. E às vezes acabam eu vejo por exemplo, no irmão crente, uma decepção constante assim com a igreja. Da fé que não aparece para ele. E é justamente talvez uma linha de passe entre ele e o pastor, que ele está esperando do pastor alguma coisa e o máximo que ele recebe é um dinheiro que ele acha que ele não tem que receber. Outra talvez do que você falou da vontade também do roubo ali, né, da sensação de vitória, etc. Quase como se fosse um gol, né? Para mim, você conseguir o dinheiro, você conseguiu que você está ali correndo pelo campo e finalmente consegue o resultado que você está o dia inteiro, que é o gol, e talvez conseguir o dinheiro seja trabalhando, entregando, sei lá, como motoboy mesmo, ou roubando a bolsa no semáforo, né? E até a relação das cenas, né, do trânsito, da moto cortando o trânsito, e dos meninos que nunca passam a bola, então cortando todos os jogadores e no final não chega em nada, porque eles estão cortando o dia inteiro e estão com a vida toda desgraçada, né? Então, essas relações acho que é a parte que mais me toca no filme, assim. Das metáforas, né? Bacana. Não, tem razão. Não, são todas metáforas, mas algumas muito legais. A do moleque talvez seja a minha preferida mesmo, né? Que ele compra o lugar ali na poltrona. Que ela me lembrou em casa era assim também, nós éramos em 4 irmãos também. Então quem sentava tinha direito a ficar ali. Então, levantava e falava, quem sentar aqui apanha. Mesmo os mais novos falavam, quem sentar aqui apanha. Tinha que falar essa frase. A frase era a chave para que se respeitasse, digamos assim. Que usar o banheiro primeiro. Quer dizer, essa eterna disputa entre os irmãos, né? Eu acho que o filme tem passa. E o moleque realmente é o ganho, né? Eu acho que ele sai como puta protagonista do filme, né? De fato, ele ganha gente. Para mim, ganhou, acho que ganhou várias pessoas aqui que citaram ele o tempo todo. Mas é bacana, meu. Vão se multiplicando mesmo essas metáforas, né? E, obviamente, que elas levam. É que futebol, já viu, né? Tudo. Futebol é um repositório de metáfora para tudo, né? Na economia, na política. Quer dizer, o filme não poderia também prescindir disso, né? E aí você achou várias aí, certamente tem outras também. Né? Acho que é isso também bacana de pensar. Legal. Então a gente fica muito feliz. O Kiki, como é conhecido. Eu fiquei pensando também no que o Ale falou, mas eu acho que isso. É engraçado. Eu sempre tive também essa relação de ler o texto do cara e depois conhecer o cara e falar, nossa, o cara é outra coisa. Tirando o Roberto da Mata, que falando e escrevendo a mesma coisa. Mas é por isso que. Pessoas que realmente são muito diferentes. Por isso que a gente fica muito feliz com a sua presença aqui, porque as pessoas, nós todos somos acostumados a ler os textos e, enfim, estudar os autores de referência, como você é na antropologia urbana, mas nem sempre temos a oportunidade de conversar, de trocar ideias, né? Então, a gente fica feliz com a sua participação, disponibilidade e a disponibilidade das pessoas presentes aqui também a conversar, trazer ideias e inquietações, enfim. E acho que é um grande ganho do projeto. Então, a gente agradece mais uma vez. Tem um certificadozinho aqui. Tá, a impressão colorida ainda está bem legal.
Não, Tá. tá. Colorido, gente, é tudo, né? Tipo, A Ana é Soraya. então, é isso, pessoal. A Eu gente... agradeço, foi ótimo. É um exercício muito legal dialogar com pessoas que estão fora da área. Fora dentro, mas enfim, são pessoas que estão, né, no nosso cotidiano. Você escuta sempre pontos de vista que a gente está acostumado. Então tá, pessoal, a gente agradece. Uma boa semana para todos.